E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar neste encontro sobre o Conselho Nacional de Justiça. É um tópico muito importante, ele tem sido cobrado de forma bem tímida, né? A gente vai entender aí o que a banca tem pedido a respeito dele, mas vamos também um passo adiante e compreender o CNJ em todas as suas variáveis. A primeira variável diz respeito à sua composição. O CNJ compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, 2 anos, né, é o mandato, admitida uma recondução, e ele é formado por 15 membros. Mas, quem são os 15 membros? Esse é o ponto. Presidente do Supremo, um ministro do STJ indicado pelo STJ, um ministro do TST indicado pelo TST, um desembargador TJ indicado pelo STF, um juiz estadual indicado pelo STF, um juiz TF indicado pelo STJ, um juiz aí você se perde, fica com raiva e nem estuda, né? Nem estuda. A composição parece um tanto quanto complicada e sem lógica, mas há lógica, há uma grande lógica ali, tá bom? Pra gente começar, eu te digo o seguinte, dos 15 membros que compõem o CNJ, nós encontraremos lá dentro pessoas que são oriundas do Poder Judiciário e também pessoas que são oriundas da OAB. Sim, porque a OAB tem um grande interesse na fiscalização do Poder Judiciário para fins não de controlá-lo, né, mas sim de acontecerem as coisas, de o Judiciário agir de forma coerente. Qual outro setor, na sua opinião, tem interesse num Judiciário funcionando de forma adequada? Não tenho dúvida. O Ministério Público. O Ministério Público, né? Ele quer um bom judiciário e também o próprio povo. Vejam, a composição, ela segue essa proporcionalidade. Não precisa decorar agora, você vai ter como deduzir isso já já. São 2 do povo, 2 do MP, 2 da OAB e a maioria do Judiciário. O fato de a maioria ser do próprio Poder Judiciário é o que faz do CNJ um órgão constitucional. Ele exerce o controle, mas é um controle interno. Vejam que na prática a gente tem o próprio judiciário se controlando. A gente até vai ouvir o que os outros setores têm a dizer, mas no final das contas as decisões elas podem ser tomadas pelo próprio Poder Judiciário. Simplificando, 9 é mais do que 6. Ainda que a OAB, o MP e o povo se juntem, nunca conseguirão impor alguma medida na contramão da expectativa do próprio Poder Judiciário. Bom, para você entender agora quem são esses 9, primeiramente você tem que dar uma olhada na própria estrutura do Poder Judiciário de novo. A gente já trabalhou esse gráfico, tem uma aula específica sobre, tá? A dinâmica, talvez você não entenda agora exatamente, mas a dinâmica é a seguinte, um desses tribunais vai indicar um dos seus para compor o CNJ e também vai indicar 2 outros, um de primeiro grau e um de segundo grau. Antônio, eu não entendi nada. Então, primeiramente me fale, daqueles tribunais que você viu, qual é o mais importante? Seguramente o Supremo Tribunal Federal. Então eu disse que vai sair um do Supremo para atuar no CNJ e o tribunal vai indicar 2. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal, ele verá o seu presidente acumular a função de presidente do CNJ. Então o presidente do Supremo Tribunal Federal é obrigatoriamente o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Veja. Não que o presidente do Supremo deixará de atuar no Supremo, não, ele vai acumular a função, ele também vai atuar como presidente do CNJ. Mas o Supremo, ele vai indicar 2, ele vai indicar um de primeiro grau da Justiça Estadual e um de segundo grau da Justiça Estadual, então ele vai indicar um juiz estadual e um desembargador de TJ. Da composição do CNJ, na minha opinião, é basicamente o que você tem que memorizar, porque o resto vem. O resto acontece. Vamos ver? Temos 3 aqui já, então. Vamos tentar abordar assim, ó, descolorir o quadro para facilitar. Eu disse que saiu um lá do Supremo, e você entende o que eu quero dizer com saiu, né? Ele está emprestado. E o Supremo indica um desembargador de TJ e um juiz estadual. Pronto. Olhando para esse organograma, qual é o segundo tribunal mais importante? Antônio, seguramente é o STF.
STJ. De fato, vamos falar sobre ele. A lógica é a mesma. Vai sair um do STJ para atuar no CNJ. Qualquer ministro do STJ atuará como corregedor do CNJ. Então, não é o presidente do STJ agora, é qualquer ministro do STJ, qualquer um dos 33 atuará como corregedor do CNJ. E o STJ vai indicar mais 2. Eu pergunto, olhando aqui, ó, quem que o STJ vai indicar? Bom, STJ está acima da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Os da Justiça Estadual já foram indicados, então ele vai indicar um juiz federal e um juiz de TRF. Concordou comigo? Olha aqui, ó. Saiu agora um do STJ que vai indicar um do TRF e um da Justiça Federal. Não faria sentido o STJ indicar mais um juiz estadual, porque juízes estaduais já foram indicados pelo STF. Temos 6, então, eram 9. Pergunto, qual é o terceiro tribunal aí, na sua opinião, mais relevante? Sem dúvida alguma, é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele, veja, destaca um ministro do próprio tribunal, então sai um ministro do TST, ele não vai ter um cargo assim de corregedor, de presidente, não, ele vai ser conselheiro do CNJ. E o TST, está claro, ele vai indicar um juiz trabalhista e um juiz de TRT, né? Por quê? Porque ele está acima. Ele tá acima ali desses dois. Então, olhando aqui, ó, eu agora peguei um do TST e o TST indicou um daqui e outro daqui. E aí eu tenho 9 membros do Poder Judiciário. 9 membros do Poder Judiciário. Antônio, o TSE e o STM não indicam? Não. Eles não estão representados? Estão, claro que estão. O presidente do Supremo Tribunal Federal certamente zela por eles. Tá bom? Pronto. Agora, vamos lá. A gente falou sobre a OAB, né? A OAB, ela também estava lá atuando. E eu pergunto, como é que vai ser feita essa atuação? Qual órgão da OAB, qual órgão federal da OAB tem legitimidade para escolher pessoas que atuarão nesse conselho que é federal? Sem dúvida alguma, o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB, ele vai indicar quantos? 2. As indicações são sempre 2, né? Todos os tribunais indicavam 2. O Conselho Federal da OAB vai indicar 2 advogados. 2 advogados. E aí, no âmbito do Ministério Público, quem vai agir é o Procurador-Geral da República, que é a figura mais emblemática do MP. Ele, Procurador-Geral da República, vai indicar um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público do Estado. Atenção, atenção. Então, atenção para o Procurador-Geral da República, que indica um membro do MPU e um membro do MPE. Tá bom? E aí, galera, resta o povo, né, ser representado lá. Aí, quem vai fazer a indicação é a Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado indicam um cidadão cada, um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então pode contar aí, nós temos, sim, 15 membros. 15 membros. Um conselho muito parecido também é o Conselho Nacional do Ministério Público, e basicamente é a mesma lógica, né? Com a diferença de que são no CNMP 14 membros e não 15, e que a maioria é oriunda do MP e não do Poder Judiciário. Aí é o 130A, você pode dar uma lida nele depois. Volto-me aqui para o Conselho Nacional de Justiça. Agora, talvez faça mais sentido toda essa composição, e eu espero que você tenha compreendido. Mas, vamos lá. O que o CNJ... aliás, antes de falar sobre o que ele faz, cuidado com os parágrafos do artigo 103B. O conselho, está escrito aí, ele será presidido pelo presidente do Supremo, algo que a gente já sabia. O que a gente tem que lembrar é que nos impedimentos e ausências do presidente do Supremo, quem preside o órgão é o vice-presidente, uma pessoa que sequer compõe o CNJ. Depois, lembrem que os demais membros do CNJ
Os demais, tirando o presidente, os demais, eles serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. O único que não passa por esse processo de sabatina é o presidente do Supremo. Por quê? Porque aqui a Constituição atrelou os cargos. Não tem como o Senado rejeitar. O presidente do Supremo obrigatoriamente deve presidir o CNJ. Agora, os demais membros podem ser quaisquer uns, por exemplo, do STJ, qualquer um dos 33, eu não sei. Talvez o Senado entenda que aquele que foi selecionado não tem o perfil, então ele pode sabatinar. Não efetuadas no prazo as indicações previstas neste artigo, caberá escolha ao Supremo. Isso quer dizer que se, por exemplo, o TST não indicou um juiz do trabalho, quem indica é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo só pode indicar aquele que seria indicável, né? Então só pode o Supremo, neste meu exemplo, indicar um juiz do trabalho e não um novo advogado. As atribuições do CNJ, foco total. Está escrito aí, ó, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, fazer as coisas que adiante seguem. Mas é importante lembrar que esse CNJ, ele não tem função jurisdicional. Aqui é onde mais de uma questão já abordou. O CNJ não tem função jurisdicional, o CNJ não julga ninguém. O CNJ, ele não vai julgar a ação do Caio contra o Mévio, do Tício contra sei lá quem. Ele apenas faz o controle da atuação do Poder Judiciário, atuação financeira e também administrativa, vendo se ele está agindo bem. Especificamente, as atribuições começam no inciso 1, dizendo que cabe ao CNJ zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, inclusive. A ideia é a seguinte: o CNJ, às vezes, faz algumas resoluções para preservar a própria autonomia do CNJ, cumprimento do Estatuto da Magistratura. Então ele regulamenta a carreira. Não tem grandes exemplos aqui, na minha opinião. O CNJ, ele também pode zelar pela observância do artigo 37 da Constituição. Ele pode, então, ver se o judiciário está agindo conforme as premissas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E veja, quando o CNJ nota que um tribunal, que um órgão do judiciário não está agindo com base nessas premissas, ele pode fazer o quê? Ele pode desconstituir esses atos, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias. Então, de repente, o tribunal X está pagando lá vale boate para desembargador, que é só que me falta pagar hoje em dia. O tribunal, o CNJ, ele pode falar, olha, isso aí ofende a moralidade, não autorizo, estou desconstituindo, tá? Pode parar de pagar, e Tribunal de Contas, dá uma olhada aí, vai atrás de quem já recebeu, tá bom? Interessante, né? Interessante. A terceira atribuição tá lá, receber reclamações, claro. Então, receber reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Ele, a CNJ, enquanto órgão de fiscalização, naturalmente pode receber essas reclamações. E ele faz isso sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Então, vocês sabem que os tribunais locais, eles têm lá as corregedorias. Que recebem reclamações. E as pessoas podem podem fazer essas reclamações tanto no próprio tribunal de origem quanto no CNJ. Cuidado, já houve questões nessa linha, né? O CNJ, para receber a reclamação, primeiro tem que aguardar a decisão do órgão de correição local. Então, mudando a ordem das coisas, para você reclamar de um juiz que abusou do poder, por exemplo, primeiro você tem que ir para a corregedoria local e depois para o CNJ. Não, você pode ir direto para o CNJ, tá bom? Finalizando, ele vai representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou crime de abuso de autoridade, tá? Então,
Sempre que um juiz tripudiar aí de você, né, a praticar um crime contra a administração pública, naturalmente o CNJ pode ser acionado. Ele, CNJ, pode rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Isso é muito sério, isso é muito interessante, né? Aconteceu naquele caso lá do Rio de Janeiro, no qual uma agente de trânsito parou um juiz, pediu a documentação, o juiz falou que não ia dar porque era juiz, ela falou que ele era juiz, não era, mas não era Deus, aí todo mundo deu voz de prisão para todo mundo, e aí ela denunciou o cara no CNJ. O CNJ mandou um ofício para o TJ do Rio de Janeiro dizendo, escuta, tem algum processo disciplinar contra esse cara? Aí, salvo engano, o TJ do Rio de Janeiro disse, tem um julgado há menos de 1 ano. O CNJ falou, manda para o tio aqui, quero dar uma olhada. Ele pode. Ah, mas e a segurança jurídica? Aqui não tem, né? Eu estou revendo se houve um arquivamento indevido de um processo, e aí, obviamente, segurança jurídica alguma teria o condão de barrar a atuação fiscalizadora do CNJ. E ele, CNJ, faz alguns relatórios com a periodicidade semestral ou anual, tá aí para você dar uma lida, não é relevante, tá bom? Chega, este é o CNJ, um órgão que pode passar pela sua prova. Um grande abraço para você, até qualquer dia.